Conectados conosco com a paz gloriosa do nosso Senhor Jesus. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10. Hoje são 8 de dezembro de 2019 e a nossa lição tem como tema, irmãos, o pecado do homem segundo o coração de Deus. E hoje, irmãos, como todos os dias da nossa vida, é um dia especial. Mas hoje é um dia especial porque se comemora o dia da Bíblia. Hoje nós estamos reunidos aqui em torno da palavra de Deus e hoje é o dia da Bíblia. Quantas maravilhas não foi operada na vida do homem através da palavra de Deus, através da Bíblia. Quanta salvação, quanta transformação gloriosa que a palavra, que a Bíblia, ela não operou em famílias que estão presentes aqui, em tantas partes do mundo. A palavra de Deus, irmãos, para nós, servos do Senhor, é o que há de mais importante na face dessa terra. É a palavra de Deus, porque ela mudou e transformou a nossa vida e mudou a nossa história. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então vamos nos ater à lição, que tem como tema o pecado do homem segundo o coração de Deus, e que se encontra em 2 Samuel, capítulo 11, a partir do verso 1 ao 18, e nós vamos estudar aqui 3 objetivos específicos. Mostrar que Davi era homem segundo o coração de Deus, descrever o ambiente em que Davi pecou, qualificar o adultério e o homicídio que Davi cometeu. Irmãos, eu dou abertura aqui nesta lição, trazendo uma explanação que eu vi no estudo que o irmão Mauro preparou, e a explanação nos diz assim, Davi, ele foi chamado, ele foi ungido para ser rei, mas ele se esqueceu de uma coisa, que esse chamado e que essa unção que Deus deu a ele, não lhe garantia o poder absoluto sobre o pecado. Davi, ao ser chamado e ao ser separado e ao ser ungido pelo Senhor, Deus estava dizendo uma coisa: eu estou te separando, eu estou te ungindo, para que você realize a minha obra segundo a minha vontade. Deus não estava falando assim: eu estou te separando, eu estou te ungindo, agora você está imune ao pecado, agora você é um homem diferente dos demais. E isso está na lição do irmão Mauro e eu achei interessante. Realmente, irmãos, cada um de nós que estamos aqui, nós somos iguais a Davi. Deus nos separou, Deus nos qualificou, Deus nos elegeu para uma salvação gloriosa. A misericórdia dele está sobre a nossa vida, mas nós temos que entender uma coisa: nós não somos imunes ao pecado. Nós não devemos brincar com o pecado, porque o pecado ele é ofensa contra a vontade de Deus. O pecado é tudo aquilo que desqualifica a vontade soberana de Deus na nossa vida. E nós vamos começar, já que o tema da lição nos fala de o pecado do homem segundo o coração de Deus. O tema da lição nos fala do pecado de um homem, que nós já falamos aqui, Davi. E nós vamos qualificar aqui, nós vamos dar o discernimento da palavra pecado, porque estamos numa escola dominical e nós temos que sair daqui, né, irmãos? Pelo menos entendendo um pouco daquilo que Deus quer para a nossa vida, como espiritual, como servo de Deus que Ele nos escolheu. Então, pecado no hebraico significa ratar, no Antigo Testamento. E ramardine no Novo Testamento. E pecado, o significado de pecado para nós, servos de Deus, na escola dominical, significa errar o alvo ou falhar no dever. Pecado significa errar o alvo. Quando você vê alguém que pecou, que falhou, você tem que saber de uma coisa: aquela pessoa, ela errou o alvo. Aquela pessoa, ela falhou em algo que estava denominado para ela fazer. Meus irmãos, a caminhada do servo de Deus, a caminhada do homem e da mulher de Deus, ela é pautada numa palavra pequena, chamada santidade e obediência a Deus. Queremos nos manter fiel diante do Senhor? nós temos que entender que na nossa vida
não pode faltar santidade e obediência a Deus. Se tivermos, meus irmãos, na nossa vida santidade e obediência a Deus, de uma coisa nós vamos ter certeza: aquilo que aconteceu com Davi não vai acontecer conosco, porque nós estamos debaixo da mão do Eterno, nós estamos debaixo do cuidado de um Deus que é poderoso e de um Deus que zela pela nossa vida e cuida de nós, Meus irmãos, nós falamos que hoje é o dia da Bíblia. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos o registro de tudo aquilo que Deus operou na vida da humanidade. Nós vemos homens e mulheres chamados por Deus e que se colocaram à disposição do Espírito Santo de Deus para realizar uma obra. E nós vemos homens e mulheres extraordinários, pessoas extraordinárias, que enquanto estavam debaixo do Espírito Santo, que enquanto estavam debaixo da santidade, enquanto estavam debaixo da graça, fizeram coisas grandiosas. Mas nós vemos também homens e mulheres que falharam, que erraram e que pagaram um alto preço por causa do erro e da falha que cometeram. Porque a Bíblia, irmãos, ela não se limita a esconder os erros das pessoas que ficaram no passado. A Bíblia, ela relata, ela revela os acertos, sim, mas ela também não esconde os erros das pessoas que erraram no passado. Nós estamos aqui nesta manhã e nós temos que entender uma coisa que é de fundamental inteligência na vida do crente. Nós não conseguimos esconder a nossa vida do Deus que nós servimos. Ele é o Senhor, Ele vê tudo, Ele contempla tudo, Ele sabe de todas as coisas, Ele enxerga o interior do nosso coração e Ele sabe aquilo que nós vamos fazer no dia de amanhã que nós não sabemos, mas Ele já sabe de todas as coisas, porque Ele é onisciente, onipotente, Ele é soberano, Ele é o eterno Deus, louvado seja o nome do Senhor. E nós só estamos aqui nesta manhã por causa do nosso Deus. Nós não estamos aqui por causa de nenhuma outra pessoa, a não ser exclusivamente por causa do Senhor. Estarmos uns com os outros é muito bom, mas o nosso fundamental interesse de estarmos aqui nesta manhã é estarmos diante da presença do nosso Deus, que é soberano, que é eterno e que conhece o nosso falar e o nosso pensar. Ele conhece todas as coisas, irmãos. Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. E a Bíblia, ela nos revelou também a triste história de muitos homens de Deus. De Abraão, de Noé, e justamente do que nós vamos estudar nesta manhã, que é Davi. Davi, ele foi chamado por Deus, e ele foi chamado com a chamada especial. Deus, quando separa Davi, a voz da eternidade brada e fala assim: este homem será segundo o meu coração. Davi foi chamado para servir ao Senhor com essa unção na vida dele. E nós, quando nós olhamos para Davi, nós vemos uma pessoa muito importante. Mas nós temos que olhar para nós mesmos e não devemos fazer diferença nenhuma com Davi. Porque quando você olha para você e quando eu olho para mim, o que nós enxergamos acerca do chamado de Deus, o que nós enxergamos é um homem e uma mulher que foi chamado segundo o coração de Deus. Nós estamos aqui nessa manhã, irmãos, e não há diferença nenhuma de nós para Davi. Nós também fomos escolhidos segundo o coração e a misericórdia e a bondade de Deus. Nós estamos aqui nesta manhã exclusivamente para fazer a vontade do Deus que rege todo este universo, o Deus que rege toda a nossa história, a nossa vida. Nós estamos aqui para atender a convocação de um Deus que é fiel para com as nossas vidas, um Deus que não falha, um Deus que cuida de nós, um Deus que não vira as costas para nós quando nós falhamos ou erramos. Mas nós temos que entender uma coisa, que Davi só entendeu depois da correção, que nós devemos deixar diante do altar do Senhor tudo aquilo que Ele nos deu na nossa vida como prioridade, como coisa boa, mas também devemos deixar diante do altar dele as nossas falhas. Meus irmãos, o servo de Deus, ele não consegue caminhar escondendo os seus defeitos, escondendo as suas falhas,
escondendo os erros que ele comete. Nós temos um advogado, o nome dele é Jesus, ele está presente neste culto, ele nos conhece e ele está aqui não para nos acusar, mas ele está aqui para que nós possamos confessar a ele: Senhor, eu sou falho, eu sou imperfeito, eu falhei, eu pequei, eu não posso mais caminhar dessa forma, eu preciso da sua graça, eu preciso do teu perdão, eu preciso da tua misericórdia, eu sou pobre, Senhor, sou necessitado, mas eu sei que no Senhor eu alcanço perdão e misericórdia. Nós só estamos aqui nesta manhã porque nós alcançamos em Deus perdão e misericórdia. Mas nós temos que entender uma coisa: nós não caminhamos escondendo aquilo que há de erro em nós. Nós não caminhamos escondendo aquilo que há de falha em nós. Meus irmãos, Davi pecou. Eu pequei. Você pecou. Todos nós aqui pecamos. Saul pecou. Mas há uma diferença entre Davi e Saul. Davi, quando confrontado, ele tratou logo, de imediato, de confessar que era ele mesmo a razão do erro e do pecado. E Saul, diferente de Davi, ele quis protelar. Ele falou assim: não, a culpa é do povo. Foi por causa do povo que eu fiz isso. Meus irmãos, nós estamos no EBD e nós temos que entender uma coisa: a nossa falha é exclusivamente responsabilidade minha e sua de não cuidar da nossa vida espiritual. Nós não podemos olhar para o nosso irmão que senta ao nosso lado, porque ele não nos deu paz do Senhor, porque às vezes ele não vai muito com o nosso jeito de ser, e falar que a razão do nosso declínio espiritual é por causa disso. Não. O nosso declínio espiritual não depende do outro. Se você se encontra nessa situação nesta manhã, você que está me assistindo se encontra nessa situação, saiba de uma coisa: o erro não está no outro, está em você mesmo. Isso é triste, é duro de ouvirmos isso, mas nós não podemos nos enganar, porque a palavra de Deus ela é verdade, a palavra de Deus ela traz seriedade, a palavra de Deus ela traz cura para a vida do servo de Deus. A palavra de Deus fala assim: ó, se ontem você roubou, hoje você não rouba mais. Se ontem você mentia, hoje você não mente mais, porque a palavra de Deus ela trouxe a libertação para a nossa vida, irmãos. Ela trouxe a cura que nós precisávamos, e nós não nos podemos deixar levar por aquilo que éramos antes. Os erros de antes, as falhas de antes, as mentiras de antes, os enganos de antes. Não, nós somos libertos pelo poder do sangue de Jesus. Deus nos fez uma nova criatura, lavou a nossa veste, purificou as nossas mãos e o nosso coração. E hoje nós estamos aqui dignos de adorar um Deus que é santo, santo, santo. Louvado seja o nome do nosso Deus. O nosso Deus é santo, santo, santo. A palavra de Deus nos fala, pode colocar aí. Exatamente. De maneira nenhuma. Exatamente. Prestar conta diante de Deus. Exatamente. E é verdade, glória a Deus. Os irmãos escutaram aí, né, que a irmã falou. Então a nossa vida é assim, irmãos. Nós não vamos responder pela vida do irmão que está ao nosso lado. Nós não vamos responder, as mães às vezes não gostam de ouvir isso, mas nós temos que falar a realidade. Nós não vamos responder pela vida dos nossos filhos. Ah, meu filhinho, meu amadinho. Não, você passa para ele as orientações que a Bíblia nos ensina, as orientações que Deus nos ensina. E até quando ele fizer a maioridade, ele está sob o seu controle, sobre o meu ali. Mas a partir disso aí, irmãos, a escolha é dele. A partir disso aí, a escolha é sua. E nós vamos responder pelos atos que cometemos diante do nosso Deus. Nós somos responsáveis pela nossa queda ou pela nossa firmeza espiritual. Nós estamos aqui nesta manhã e a escola dominical é bom por causa disso. É um momento que nós podemos falar as coisas mais claras. Às vezes nós estamos num culto de domingo à noite, nós estamos num culto que convida-se muitos visitantes, e às vezes o pregador fica, às vezes, dosando algumas palavras. Mas para nós, como igreja,
Nós não devemos dosar palavras, por quê? Porque nós estamos pautados na palavra de Deus. A nossa vida é regida pela palavra de Deus. E como falamos aqui nesta manhã, a palavra de Deus, ela exalta as qualidades do servo do Senhor, mas ela também não esconde os defeitos daqueles que pecaram. E nós estamos aqui nesta manhã cientes, eu estou aqui ciente, o microfone não me faz alguém santo. Você está aqui nesta manhã e muitos não estarem, não nos faz alguém santo. O que nos faz santo é entendermos que nós servimos a um Deus santo e que nós temos que nos portar diante dele com santidade, com domínio próprio, com obediência e saber que o outro não vai ser responsável pela minha salvação, mas eu sim, as minhas atitudes, o meu comportamento sim, é isso que vale diante do nosso Deus. Amém, irmãos? Então Davi, ele teve as suas qualidades, mas Davi pecou. E nós separamos aqui para os irmãos, pelo menos 3 momentos que se inicia ali a decadência espiritual de Davi. Pelo menos 3 falhas que ele cometeu. A primeira que nós separamos aqui, quando ele vai conduzir a arca do tesouro. Ele vai conduzir a arca do tesouro e ele coloca animais. Ele quer conduzir a arca do Senhor segundo a carne. A arca de Deus ali naquele momento era para ser conduzida pelos levitas. Era para ser conduzido por homens de Deus que estavam debaixo da graça, debaixo da unção. Meus irmãos, não se dirige essa obra, não se dirige uma igreja de Deus, não se dirige servos de Deus, deixando a carne dominar. Se dirige à obra de Deus. Quando uma igreja prospera, quando a obra de Deus prospera, quando o homem de Deus que está à frente, as pessoas que estão na liderança, se deixa dirigir pelo Espírito Santo e para de deixar a vontade dele conduzir todas as coisas. Enquanto o homem, ele não se toma em si, que na vida dele e na obra de Deus, quem rege tudo é o Espírito Santo, é o Deus que nós servimos, as coisas começam a declinar mesmo. As coisas começam a sair do trilho. As coisas começam a sair da orientação de Deus. Se você veio à escola dominical nesta manhã e existe alguma coisa, alguma área da sua vida, seja na criação dos filhos, na área profissional, seja em qual área for, se você não estiver deixando o Deus Todo-Poderoso dirigir, se você está incumbido das suas próprias vontades, da sua inteligência, daquilo que você acha que está certo, saiba de uma coisa, vai chegar um momento que vai dar errado. Vai chegar um momento que vai dar errado, porque nós somos falhos e imperfeitos, irmãos. A nossa criação dos nossos filhos, a nossa vida profissional e principalmente a nossa vida espiritual, a obra, ela tem que ser regida pelo Deus que é perfeito e um Deus que é 3 vezes santo. Quando nós deixamos Deus dirigir todas as nossas prioridades, uma certeza nós temos, nós vamos ser mais do que vencedores, porque Ele é vencedor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Então o primeiro momento é esse. Quando ele vai conduzir a arca do tesouro, ao invés de colocar homens levitas chamados por Deus, ele coloca animais. Segundo momento, que é esse que nós vamos estudar, então vamos pular para o terceiro, porque isso nós já estamos estudando. É quando ele vai fazer o recenseamento do povo de Israel, onde ele quis se autogloriar por tudo que estava acontecendo. Quando você olha para a igreja do Senhor, quando você olha para a obra do Senhor, imediatamente você identifica, às vezes, na vida de uma pessoa que gosta de se gloriar. Imediatamente você identifica na vida de uma pessoa que gosta de aparecer. Não foi chamado para determinada coisa, está fazendo. Está querendo se mostrar que é melhor do que o outro. Está querendo falar que o reinado dele superou a todos. Está querendo falar que a oração dele é mais bonita, que a voz dele é mais bonita. Meus irmãos, na caminhada com Deus, o grande é Ele, o poderoso é Ele, o que domina tudo é Ele, o perfeito é Ele. Nós somos pequenos, nós somos imperfeitos, mas Ele é tudo, Ele governa, Ele é o importante, Ele é o maior, Ele é todas as coisas no meio da igreja, na nossa vida. O que importa é a glória para o nosso Deus, todas as coisas, a glória é para Ele, como a irmã falou aqui, tudo pertence a Ele, e a Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nesses 3 momentos, pode falar, irmã. Uhum. É o Senhor.
Nada flui. Aí as coisas começam a declinar. Aí sim, aí as coisas fluem, porque ele não dá a glória dele a ninguém, né? Então o servo de Deus, ele tem que entender isso. Deus, ele é muito bom, ele é cuidadoso, ele é misericordioso, mas concernente à glória e o louvor, ele não dá a você a glória e o louvor dele, não. Ele não dá a ninguém, ele não dá o pastor da igreja, ele não dá o pastor que prega por aí, o pastor presidente, não. A glória é para o Senhor, a glória de todas as coisas é o nosso Deus, que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Mas quando nós olhamos para Davi, esses foram os 3 erros. O segundo é se deitar com a mulher de Urias, que nós vamos chegar lá, nós estamos estudando. Então, quando nós olhamos para a vida de Davi, de muitos servos, Davi, irmãos, ele não pecou, ele não caiu da noite para o dia. Aonde que eu quero chegar aqui? Quando você vê que alguém caiu, alguém fracassou na sua jornada espiritual, às vezes você pensa assim, tadinho do fulano, tadinho do Bertano, caiu, né? Tudo bem, né? Um sentimento seu, é um direito seu, né? De ter misericórdia, de ter dó da pessoa que caiu, mas nós temos que entender uma coisa, ele não caiu da noite para o dia. Ele não errou, sim, eu saí daqui da porta da igreja, aqui minha vida está santificada, lavada e remida, eu saio daqui e caio ali. Não, ninguém cai dessa forma. O declínio na vida do crente, ele é algo que vem acontecendo. Ele é algo que vai se dando. Muitas pessoas que caíram ao longo da jornada, quando o pecado deles se tornou público, que toda a igreja se tomou consciência, no seu momento a sós, ele já estava vivendo uma vida de pecado e de declínio. Nós não podemos imaginar, irmãos, que nós servimos a um Deus que quando você falha a primeira vez, ele já vai te expor no meio de todo mundo, te envergonhar, de maneira nenhuma. Se isso aconteceu é porque a pessoa já vinha dando sinais. Ela já vinha dando sinais. Às vezes nós não enxergamos esses sinais, irmãos, porque às vezes a pessoa é tão amiga da gente na caminhada, né? Nossa, aquela irmã senta do meu lado, irmão. Aquele irmão senta do meu lado, ele é tão meu amigo. É por isso que você não conseguiu identificar. Mas quando a pessoa olha para outro com um olhar espiritual, com um olhar do Espírito, com um olhar da graça, da misericórdia do Senhor, ela não faz julgamento, mas ela contempla alguns sinais que a pessoa está dando. Quer que eu fale alguns aqui? Nós estamos na escola dominical, né? Nós temos que falar alguns aqui para poder nos alertar. Trocar o culto por qualquer coisa. É um sinal. Eu não gostei, você não gostou, mas é um sinal. É um sinal. Se você está trocando um encontro seu com Deus por qualquer coisa que aparece na sua vida, que é do seu interesse, você sabe o que você está dizendo? Você está dizendo uma coisa, eu prefiro cuidar dos meus interesses do que os interesses de Deus. Isso é um sinal do declínio, porque a pessoa, quando está cheia do Espírito, cheia da graça, ela deixa os desejos deste mundo e fala assim, a minha prioridade é cuidar da obra do meu Deus, a minha prioridade é cuidar das coisas que Deus estabeleceu para a minha vida, não das minhas prioridades, porque as minhas prioridades dependem da prioridade dele. Se Deus está sendo prioridade na minha vida, todas as coisas vêm ao meu encontro e eu glorifico o nome do Senhor e fico feliz. Mas quando Deus está sendo prioridade, então trocar o culto por qualquer coisa é uma. Se aliar à rodinha de pessoas que estão falando mal de irmãos é outra. Você sabe que aquela pessoa ali é templo do Espírito Santo de Deus, você também é. Você sabe que Deus, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, o seu próximo como a ti mesmo. Você sabe que você não é juiz. Você tem que ser juiz de você mesmo, não da outra pessoa. Eu tenho que ser juiz dos meus valores, da minha caminhada, do meu proceder. Eu tenho que julgar as minhas situações, a minha caminhada eu tenho que julgar. Agora a sua, eu não posso julgar. Então, quando eu me reúno para poder falar dos defeitos ou da qualidade de alguém dentro da igreja, já é outros sintomas. É outro sintoma. Outro sintoma. Quando aquela rodinha que só fala coisa ruim, ela começa a não me afetar mais. Tudo que as pessoas falam ali, para mim, está normal. Está falando de está falando de futebol, está falando do governo, está falando de não sei quem, está falando da polícia, está falando de todo mundo. E só está saindo coisa imprópria ali naquele meio. E aquilo, para mim,
eu estou indiferente àquilo. Para mim, aquilo ali é uma coisa normal. É outro sintoma. Outro sintoma do declínio. E por aí vai, que os irmãos já conhecem muitos. Quando nós identificamos isso em nós mesmos, irmão, nós temos que buscar a cura diante do nosso Deus. Nós não podemos olhar essas coisas na nossa vida, porque nós temos que nos importar conosco primeiro. Quando isso está acontecendo comigo, eu não posso pensar que isso é normal, que é coisa normal da minha caminhada. Uma caminhada crente, não. Uma caminhada de servo, isso é normal, não. Para o mundo lá fora pode até ser, mas para mim, para você, não. A nossa prioridade é com Deus, com o Todo-Poderoso, com o Eterno, com aquele que é dono de todas as coisas, com aquele que é santo, com aquele que é puro, com aquele que quando Ele te olha, mesmo vendo um monte de defeito, Ele te olha com um olhar de amor, de graça, de perdão, de misericórdia. O nosso compromisso é com Ele, e a nossa vida tem que ser de acordo com o que Ele quer. De acordo com o que Ele quer. E Davi, ele não pecou, ele não falhou da noite para o dia, porque ninguém cai de uma hora para outra. Houve fracassos de pessoas, houve fracassos que veio conduzindo Davi a chegar ao momento da queda. Então nós vamos chegar aqui na história de Davi, nós vamos ver um homem que já estava com uma certa liderança estabelecida. A palavra de Deus nos fala que ele já estava com um reinado de aproximadamente 15 anos já. Então ele estava bem habituado a vencer as batalhas. Ele já estava bem habituado a ser vitorioso na vida. Ele já tinha a sua casa, ele já tinha uma família. Então ele já estava ali naquele momento, quando nós olhamos para nós, falando de nós, aquele momento, agora eu vou me aposentar, né? Aposentar da igreja, aposentar do serviço. Pode aposentar de tudo que você quiser, mas não aposenta de Deus, não. De Deus ninguém se aposenta, não. Deus te chamou, saiba de uma coisa, é até o dia da eternidade. Não tem aposentadoria para crente, não. Eu aposentei, agora eu não tenho compromisso mais com leitura palavra, eu não tenho compromisso mais com jejum, eu não tenho compromisso mais com oração, eu não tenho compromisso mais com pastor, eu não tenho compromisso mais com dízimo, eu não tenho compromisso mais com pureza, eu não tenho compromisso mais com santidade. Isso nunca morre, meu filho, isso nunca aposenta. A nossa caminhada, isso é até o dia da eternidade. Você aceitou, eu aceitei, nós não fomos obrigados a aceitar, mas nós aceitamos porque nós entendemos que a melhor coisa que aconteceu na nossa vida foi Deus nos olhar e falar assim, vem meu filho. Vem que eu tenho algo maior para a sua vida. Vem que eu tenho algo mais importante. Vem que eu tenho algo que vai te proporcionar muito mais alegria do que você acha que está tendo. Então, quando nós aceitamos esse chamado, nós fizemos um compromisso com o Senhor até o dia da eternidade. Até o dia da eternidade lutando, até o dia da eternidade orando, até o dia da eternidade se consagrando. Teve um dia que eu ouvi um certo comentário de uma pessoa que saiu de férias, né? Ela saiu de férias, foi para determinado lugar, se alegrar com a família. Não estou falando que isso é proibido, irmãos, isso é muito bom. A gente tem um momento de lazer com a nossa família, com as esposas, que cobra muito isso às vezes, de nós varões. Isso é muito bom. Mas essa pessoa, ela fez a seguinte exclamação, ela falou assim, ó, nós estamos de férias. Aqui não vamos ficar com esse negócio de crente, não, vamos ficar aqui mais light aqui. Né? Vamos ficar mais tranquilo, porque senão as pessoas podem nos olhar com outro olhar aqui. Eu escutei essa seguinte exclamação. Aí na hora meu coração falou assim, misericórdia, Senhor. Meu Deus. Como que um pensamento desse surge no coração de um crente? De achar que ele vai tirar férias de ser servo de Deus? Como que um pensamento desse surge no coração de uma pessoa que foi batizada com o Espírito Santo, é usada nos dons espirituais, fala a língua estranha, dá bom testemunho? Como que uma pessoa dessa chega a determinado pensamento? Irmãos, é sinais. É sinais. Às vezes já está trocando o culto por outras coisas. Às vezes já não está orando mais de madrugada, porque acha que não precisa, porque acha que tem 20 anos de igreja, que tem 30 anos de igreja. Pensa assim, não, Francilio, eu sou pastor da igreja. Você não entende não, rapaz. Eu sou presbítero da igreja, você não entende. Você não entende, não? Eu cheguei a presidente, você não entende. E daí, meu filho, o nosso Deus está acima de todas as coisas, o nosso Deus que é o poderoso no nosso meio, e Ele requer de nós obediência, santidade até a eternidade.
Independente de quem você seja. Você acha que é alguma coisa? Eu não acho. Eu sou pobre, sou necessitado, eu preciso de um Deus que é tudo, de um Deus que é poderoso, e isso vai funcionar na minha vida todos os dias, debaixo da misericórdia do Senhor. Esse pensamento não pode sair da cabeça do crente, do cristão. E eu fiquei ali decepcionado com o argumento daquela pessoa que eu ouvi. Aqui nas férias, aqui, não vão nos portar, né, de maneira dura, não, rígida, não. Vamos dar uma quebrada nessa temperatura aí, né, irmã? Vamos dar uma quebrada nessa temperatura aí, meus irmãos. Quebrada na temperatura, não. Crente é cheio do Espírito Santo, é fervoroso. Crente é cheio do fogo do Espírito Santo, é todo o tempo. No momento da alegria, da dor, do sofrimento, o Espírito Santo de Deus está sobre a nossa vida e nós estamos cheios do fogo do Senhor, da graça, da misericórdia, independente do momento. Independente do momento que nós estamos vivendo. O crente é cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Pode fazer, meu irmão, Antônio Paulino. Isso. Isso vamos comentar. Isso. Graves pecados. Exatamente. Desses graves pecados. Irmãos, o presbítero Antônio Paulino está falando aqui conosco, é o seguinte: Davi, ele era um guerreiro, como nós falamos, 15 anos de jornada, fiel a Deus, até esse momento que nós estamos falando, tá, irmãos? Ungido, escolhido por Deus. Veio a batalha. Veio a batalha, ele organizou todas as coisas, organizou seus liderados, o capitão do exército, e falou com eles assim: sai a batalha. Sai a batalha. Você não vai não, Davi? Não. Essa batalha, eu vou ficar em casa. Vocês vão, e eu ficarei em casa. Meus irmãos, aí já começa um erro gravíssimo na vida de Davi, na vida de muitos que estão por aí. É deixar a igreja ir para a batalha. A batalha do jejum, a batalha da oração, é o culto que a igreja está olhando, é a consagração, a igreja está na batalha, a igreja está pagando um preço. A batalha maior do crente é lutar contra o pecado, é lutar contra si mesmo, que o maior pecado, às vezes, é nós pensando que está no diabo, às vezes o maior pecado está habitando dentro do nosso coração, e nós não estamos tendo ciência disso. Então, um grave erro começa aí. Vocês vão para a batalha que eu vou ficar em casa. Como nós falamos aqui, meus irmãos, nós não somos diferentes de ninguém para ficarmos escondidos em casa e a igreja batalhando, a igreja orando, a igreja jejuando. Não, a igreja está na batalha, eu também estou na batalha. A igreja está orando, eu também estou orando. A igreja está jejuando, eu também estou jejuando. A igreja vai para o culto, eu também vou para o culto. Nós não nos escondemos no momento da batalha. Nós não nos escondemos no momento da batalha. Nós temos um Deus que está batalhando por nós, mas é por nós, é por você, é por mim. E ele volta para casa e deixa o povo para a batalha. E a condição que Davi se encontrava ali, é uma condição que ele ficou ócio. Ócio quer nos dizer, andar de forma despreocupada, quando deveria estar vigilante. Ócio quer dizer, levar a sério para que o mal não chegue. Meus irmãos, o momento que nós estamos... Eu me preocupo muito com o momento que nós estamos vivendo, irmão Antônio Paulino. O momento que nós estamos vivendo é um momento tão sério. É um momento em que, em todo o tempo, o que nós temos visto, infelizmente, nós não queríamos ver isso, mas é o que nós vemos. São pessoas caindo. São pessoas desanimando. São pessoas parando, pessoas se esfriando, pessoas deixando o seu compromisso com Deus de lado, pessoas pegando o seu chamado, a sua unção, e colocando debaixo do braço e ficando quietinho no seu canto, falando assim, não, eu sou diferente, eu quero ficar aqui, eu não quero pôr minha mão no fogo, nem em outras palavras. Irmã? Não, amém, os irmãos têm liberdade aí.
Pode acontecer. Com certeza. Isso. Isso mesmo. Não perde. Ele não perde a oportunidade. Uhum. Dando um exemplo. Uhum. Exatamente. Diferente de. Nada tira a nossa atenção. Exatamente. Isso é muito importante que ela falou. Exatamente. Exatamente. Aí, perdeu a alegria. Quem pode restituir essa alegria que a irmã falou, irmãos? Só o próprio Deus. O irmão Mauro quer fazer uma colocação. Exatamente. Isso que eu ia explicar mais para baixo. Exatamente. De fato. Já está na sua mente de alguma forma. Não, não. Exatamente. Exatamente. É, exatamente. Interessante que o irmão Mauro falou aqui, viu, irmão? Mas nós íamos falar. Mas só que seria bom a pessoa, em meio à batalha, procurar não ficar ocioso. Mas é a ociosidade que vai te fazer pecar? O irmão Geraldo quer falar alguma coisa ali. É a ociosidade que vai te fazer pecar? O que vai te fazer pecar é a sua decisão, aquilo que você já traz na sua mente e no seu coração ao longo da jornada, que é o que nós estamos falando aqui. O pecado, ele é processual. O pecado, ele é processual. Irmão Geraldo. Leônidas, Geraldo, Leônidas. Entendi. 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 Testemunho brilha de longe, né? Não precisa você falar nada. A mistura, né? Entendi. Igreja primitiva, né, irmão Leandro?
Nós temos que entender, né, irmãos? O compromisso da igreja primitiva para nós aqui hoje, ele não pode ter mudado. É igual o irmão Leandro falou. Mudou? A vida de muitos mudou. Porque o compromisso com a pessoa, desde a igreja primitiva para cá, a pessoa que a igreja tinha compromisso, é a mesma pessoa que nós temos compromisso hoje. Que é a pessoa do Espírito Santo, como o irmão Leandro falou. Quando o crente ele tem o Espírito Santo na vida dele, não precisa de alguém ficar perguntando o que você é, o que você deixou de ser, não, irmão. O Espírito Santo, ele testifica logo lá na vida da pessoa. Isso aí quer dizer o quê, né? Está meio aqui dentro do contexto aqui do Espírito, do estudo, por quê? Porque uma vida cheia do Espírito Santo, ela testifica por ti. Não precisa você ficar falando, eu sou assembleiano, eu sou não sei o quê, eu sou servo, eu sou crente. Não, uma vida cheia do Espírito Santo, ela mostra para as pessoas quem você é. Quem, na verdade, o Deus que opera na sua vida, ele significa, ele importa para o mundo que está aí. Então, meus irmãos, encerrando aqui na fala da irmã Ana aqui, da irmã do Leandro já foi o outro lado, o pecado ele é processual. O pecado ele vai passando por alguns estágios. E sabe qual é o problema? Ele vai ganhando espaço. Como o irmão Mauro falou também. Ele vai ganhando espaço. É a ociosidade que derrubou ele? Não, mas vai ganhando espaço. Quando está lá na batalha lá, né, vamos pular lá para a batalha. Quando ele está lá na batalha com o gigante, Davi com o gigante, naqueles 40 dias de batalha travada, o exército estava ali? Estava. Mas eles estavam querendo batalhar contra o gigante? Eles estavam com medo. Igual o irmão Leandro falou, eles estavam com medo. Só que o que acontece? O gigante, o que ele vê? Aquilo que nós estamos falando aqui, irmão Leandro. Ele viu o medo estampado na cara, lá no jeito de agir daquele exército, e ele começou a subir. Ele começou a ir. Aquele momento de batalha travado, 40 dias, ele viu que ele estava ganhando espaço. O que ele fez? Ele começou a ir de encontro. Ele começou a subir. E nós, quando nós olhamos lá para aquele gigante, nos fala do poder da carne. É muita carne. 3 metros de altura, mais ou menos. É muita carne. E a carne foi ganhando espaço. Foi ganhando território. A carne não pode ganhar território na vida do crente. A carne na nossa vida tem que ser limitada pelo poder do Espírito Santo. Na nossa vida, quem coloca limite na carne é o Espírito Santo, e nós buscamos uma vida cheia do Espírito Santo para limitar essa carne de se chegar até nós. Quando se olhar para uma equipe de exército, não via-se ninguém para abater aquela carne, aquele ataque que estava vindo. Mas a Bíblia nos fala do próprio Davi, e isso tinha acontecido com ele, irmão. Na hora que ele chegou ali, que ele viu a afronta da carne, ele falou assim: quem é esse aí? Incircunciso para afrontar o exército de Deus vivo. E está faltando isso aí que o irmão Leônidas falou mesmo. Sou eu mesmo. Quem é o crente aí? Sou eu mesmo. Quem é o servo aí? Sou eu mesmo. Por que você vai falar assim? Porque muita gente gosta de ficar investigando a vida dos outros, né? Aí você vai falar assim: sou eu mesmo, pode investigar a minha vida, porque eu não tenho compromisso com esse mundo, não. Eu tenho compromisso com Deus, que é santo, que é eterno. Sou eu mesmo que estou aqui à disposição para lutar, para orar, para vencer, para ir até o final. Quando se olhar para aquele soldado, é como o irmão Leônidas falou mesmo, viu um monte de gente acuado, com medo. Por que será? Será porque perdeu a identidade? Por que muita gente estão esvaziando as igrejas, saindo para buscar igreja mais moderna, igreja que as pessoas passam a mão na minha cabeça, que me deixa feliz? Não, eu quero igreja que prega a verdade, a palavra de Deus, revelada no Espírito, e que traga salvação no meio do povo. Eu não estou atrás de homem que passa a mão na minha cabeça, nem nada disso não, Davi chegou ali e ele não teve ninguém passando a mão na cabeça dele não, irmãos. Pelo contrário, os irmãos dele, quando viu ele chegando para a batalha, falou: rapaz, sai daqui, rapaz. Você está querendo aparecer, rapaz? Tem gente que vai pensar que você está querendo aparecer mesmo, mas fala para ele assim: eu estou cheio do Espírito Santo de Deus, rapaz. Eu estou cheio de Deus, eu estou preparando para a batalha, para vencer ela com Cristo, e o nome dele ser glorificado na minha vida. Não é negócio de aparecer não, rapaz. É porque o Deus que eu sirvo é poderoso, é fiel, é Deus grande. Está querendo aparecer? Falou: estou querendo aparecer não, rapaz. Quem é esse aí? Quem é esse incircunciso? Rapaz, volta para casa, rapaz. Tem gente que vai olhar para você, irmãos, vai mandar você voltar para casa.
Vai falar com você assim, seu lugar é cuidando de ovelha. Você vai falar com ele assim, meu lugar não é cuidando de ovelha não, rapaz. Meu lugar é aos pés do Salvador, guerreando. Se você não vê isso na minha vida, ele viu. Porque foi ele que me escolheu para estar aqui nessa batalha. É ele que me escolheu para estar aqui nessa igreja. É ele que te escolheu para cantar, para pregar. Não fica acuado, nem com medo de ninguém. Porque maior é aquele que está conosco nessa jornada. Maior é aquele que peleja conosco. Ele podia ter chegado, irmãos. O irmão Mauro prega muito contra isso. Ele podia ter chegado, irmão Leônidas, e ele podia ter tido a mesma visão do exército. Ele podia ter falado assim, o quê? Se esse monte de homem aqui, os irmãos dele, irmão, tudo 3 metros de altura. Ele podia ter falado assim, meus irmãos, o próprio rei também, que é muito grande, está todo mundo aqui acuado com medo, irmão Leandro? Ele podia ter chegado e falado assim, eu vou ficar aqui também, rapaz. O que eu estou querendo dizer com isso, irmão? Você chega numa igreja, todo mundo acuado, todo mundo com medo de fulano, de Bertano, de pecado que se espalhou. É muito mais fácil você juntar com aquele grupinho ali e ficar assim, eu estou com medo. Você não está com medo mais não, rapaz. Você foi chamado para fazer a diferença. Sobre você está o poder do Espírito Santo de Deus. Se existe muitos acuados, você não vai ficar, porque sobre a sua vida está o poder de Deus, que vai te dar força para enfrentar esse gigante, que amedronta todo mundo, mas você não vai amedrontar, porque você foi escolhido por Deus. Irmão Eduardo? O gigante amedrontava todo mundo. O gigante fala da carne. O pecado está amedrontando todo mundo correndo. Tem muita gente que não está querendo pegar no microfone mais não, irmão Mauro. Todo mundo correndo, ninguém quer ser pregador mais, ninguém quer ser cantor mais, sabe por quê? Porque estão criticando, porque estão falando, porque estão mandando a marreta de pregador, de cantor. Rapaz, o seu compromisso não é com o homem não, rapaz, com a carne não. O seu compromisso é com o poder de Deus, com o Espírito Santo. É Ele que nós temos que agradar e é Ele que nós estamos agradando. Louvado seja o nome do Senhor. Ele chegou, olhou para aquele gigante gritando lá e falou assim, quem é esse, rapaz? Fulano de tal aí se levantou contra a igreja, a Assembleia de Deus, outro fulano também, outro fulano. Quem é esse, rapaz? Fulano de tal se levantou contra a sua família, contra o seu filho, contra o seu casamento. Quem é esse que se levantou, rapaz? Fulano de tal começou a falar do seu nome, te criticar, falar das suas falhas. A única coisa que você tem que dizer para ele, quem é este rapaz? Aquele que eu sirvo é muito maior do que esse rapaz. Aquele que eu sirvo está acima de todas as coisas, rapaz. Não vem me amedrontar nem me ameaçar não, porque quem está comigo é o Senhor, é o general do exército, é o Deus Todo-Poderoso, é aquele que nunca perdeu uma batalha. Eu vou para cima dessa carne, em nome de Jesus. O exército está acuado, Francilei. Muitos pastores estão calados, Francilei. Todo mundo com medo, Francilei. Mas você e eu, nós não vamos ficar com medo, porque nós lutamos em nome de Jesus. Nós não dependemos de homem para ficar passando a mão na nossa cabeça, não, rapaz. Nós temos o Senhor conosco. Os irmãos do camarada não confiavam nele. Às vezes você está no culto dessa manhã, na EBD, e os seus irmãos não confiam em você. Não tem problema não. Porque maior é aquele que está com você, maior é o general da batalha. O gigante é muito grande, não tem problema, mas o seu Deus é grande, o meu Deus é grande, é muito maior do que esse gigante que se levantou. E às vezes você preocupa e pensa assim, Francilei, mas eu não tenho inteligência, igual muitos que estão por aí. Eu não tenho as armas. Eu não tenho as artimanhas para lutar, eu vou ceder mesmo. Não cede não, rapaz. Porque a arma que você tem para lutar contra esse gigante, você não consegue ela vindo da mão de Saul nem de homem, não. Você consegue ela vindo da mão do próprio Deus. É o Deus Todo-Poderoso que te dá arma para vencer esse gigante, rapaz. Não temas, porque Deus te escolheu. Ele tem todo o poder nas mãos para te dar vitória nessa guerra. Mas às vezes não, irmão Eduardo. Muitas igrejas e muitos crentes aí estão pensando assim, é melhor ceder. É melhor fazer parte da maioria. Porque na maioria dá para me esconder atrás dos maiores do que eu e ficar ali quietinho. E não tomar. Porque o Mauro falou isso na lição dele certa vez. Prego que aparece demais, ele está procurando o quê? Levar o quê? Martelada na cabeça. Mas nós também não tem problema não. Pode dar martelada na nossa cabeça, que nós nos levantamos e estamos de pé, porque o Senhor do Todo-Poderoso está conosco.
Vamos esconder? O gigante vai continuar aí, ó. Você vai se esconder? A frieza espiritual está espalhada por aí. Você vai se esconder? A televisão e os meios de comunicação estão aí, deturpando as famílias, acabando com tudo. Você vai se esconder? Você vai prender seu filho num quartinho fechado, por medo dele se perder? Não, rapaz. Você vai determinar sobre ele o poder do sangue de Jesus, que é o sangue de Jesus que vence a carne, que vence batalha e que nos dá a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos prosseguir, né, irmãos? Vamos prosseguir. Então falamos aqui da ociosidade. E diferente da guerra, que Davi ainda não estava assumido como rei, ele já tinha recebido a unção, ali na guerra contra Golias, mas ele ainda não tinha assumido a posição. Essa guerra aqui já é diferente. A Bíblia nos fala que ele volta para casa. O irmão Mal já falou da ociosidade, mas a ociosidade só vem depois dele ter dormido. Ele foi para casa, dormiu, sabe que hora que era? Falei, mas dormir é normal, né? O servo de Deus tem que dormir, tem que descansar mesmo. Sabe que hora que era? Quem sabe que hora que era? Quem leu a revista aí? 3 horas da tarde, irmãos. Que hora que era estabelecido o culto lá em Jerusalém? 9 horas e 3 horas, não é isso? Era a hora de oração, filho. Era a hora de guerra, filho. Era a hora de combater o pecado. Não é hora de você pôr a Bíblia debaixo do braço, esconder ela, ligar em Faustão e ficar em casa, não. É a hora da oração, é a hora da batalha, é a hora do jejum, é a hora da consagração. Saiba que você tem uma família para responsabilizar. Saiba que você tem filhos para colocar no caminho. Ele foi para casa 3 horas da tarde, dormindo, irmãos. E a batalha lá. Parecia que ele não tinha aprendido lá com o gigante. Todo mundo acuado e ele se levantou e foi para a batalha. Parecia um homem totalmente diferente. Porque como o meu irmão Mauro falou assim, o homem quando ele vai dando sinais na vida dele, de pecado que está guardado no coração ou na mente, ele muda mesmo. Sabia disso? Você está achando que, às vezes, um pastor que você pega aí, há 30 anos atrás, aí, que não vive ainda debaixo da graça, ele mudou a caminhada dele, que não dá para notar? Não, dá para notar que ele mudou. Era homem de Deus, abria a igreja, ia para aqueles trabalhos difíceis, né, irmão Antônio Paulino? Barro, lama, empurrar carro que não pegava. Hoje você olha para alguns aí, o camarada está sentado no último banco, correndo. Falei, mas eu estou firme ainda na batalha, rapaz. Mas Deus te chamou para estar lá na frente da batalha, rapaz. Com a Bíblia na mão, orando, pregando a palavra, louvando ao Senhor, dirigindo congregação. O Senhor te chamou para isso, irmã. Para dirigir ciclo de oração, para levantar as irmãs. Não é para esconder na batalha, não é para estar de pé na batalha. Francilei, mas você falou aí mesmo que prega, que aparece demais e está pedindo para levar martelada. Irmão, mas nós não fugimos da martelada. Nós somos servos de Deus. O mundo nos martela o tempo todo. Mas nós temos um Deus para curar a nossa ferida, enxugar a nossa lágrima, renovar o vigor do Espírito Santo na nossa vida. Nós caminhamos assim, né, irmão Antônio Paulino? De vitória em vitória, e em meio dessa vitória em vitória, vem a dor, vem a decepção, vem a angústia, vem a fraqueza. O que você não pode, como o diácono Roberto falou aqui no culto passado, o que você não pode é acomodar, viu, meu irmão? Nem eu. Davi já tinha 15 anos de reinado, estava tudo bem aos seus olhos, estava pensando que já estava. Ele não precisava ir na batalha mais não, irmão Tom Paulo. E além dele não precisar ir na batalha, sabe o que ele achou que ele não precisava? Ele falou assim, o pessoal está guerreando lá, eu vou é dormir, rapaz. Aquele compromisso anterior, todo mundo correndo, e ele falou, rapaz, quem é esse? Parece que sumiu. Em vez de ele estar lá, quem é esse, rapaz? Quem que vai vir contra nós? Ou em vez de ele estar lá na batalha, quem? Manda vir que nós estamos aqui em nome do Senhor. Ele estava roncando às 3 horas da tarde, irmãos. Tem muito crente que caiu no sono espiritual nessa hora. Tem muito crente que se esqueceu que Deus quer ele acordado, Deus quer ele de pé, Deus quer ele revigorado, Deus quer ele entendido da palavra. Tem que entender a palavra, irmãos, para a heresia não alcançar sua família e nem a sua própria vida. Tem muitas pessoas aí, irmão Antônio Paulino, que está deixando a obra de Deus revelada pelo Espírito, ou a igreja, como o irmão Leônidas falou ali, com princípios, com originalidade, indo para lugares onde a palavra de Deus não é pregada, que substitui por muitas coisas.
Pode falar, irmãos? Pode? Substitui por dança. Substitui por óleo que cura. Está gravando, por isso que eu estou falando que se pode, porque aí vai vir em mim mesmo o resultado, né? Substitui pela caneta, que você assina um documento e compra a casa própria e prospera a sua vida. Sabe por que isso tudo está sendo substituído? Porque está fazendo falta da palavra, de reunirmos aqui como estamos aqui nesta manhã e entender que quem deu vitória a Davi não foi um pedaço da cruz de Jesus, não foi a caneta ungida, não foi o óleo ungido, não foi a dança que ele fez, não. Foi o poder do Espírito Santo de Deus que fez ele derrubar o gigante. O que vai te manter de pé nessa hora, meus irmãos, é a palavra de Deus que foi lavada e remida no sangue de Jesus e que hoje é o dia dela e que até aqui ela já salvou e transformou muitas famílias e vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Sai por aí, leva a família dele ainda em busca de olhinho, em busca de caneta. Você tem que buscar a palavra, é o Deus Todo-Poderoso. Colocar sua família debaixo da palavra, colocar sua família debaixo do poder de Deus, não é debaixo de olhinho, não. A não ser que é o óleo que vem da eternidade de Deus. Quem pode garantir que esse óleo é da eternidade de Deus? Pode falar, irmã? Pode falar? Isso, salzinho, né? Cura aquela água no Rio Doce, ou sei lá onde que tem água salgada por aí. E pega aquele salzinho ali, fala que veio de Israel, fala que veio... E problema se tiver vindo de Israel, veio da mão do nosso Deus, o milagre que está vindo da sua vida é da mão do Eterno, é do Todo-Poderoso, é do Senhor, do Rei dos Reis. A sua fé está baseada em quê? As suas vitórias que você conseguiu a elas até aqui foi baseada em quê? Uhum. Uhum. Só se afastando, né? Isso. Ele já tinha. Exatamente. Boa colocação. Boa colocação. Começa a perder o vigor, né? Ah, irmão, isso não é perder vigor, não. Então isso é o quê, irmão? Quando você foi chamado, você era cheio do amor pela palavra. Quando você foi chamado, seu prazer era pregar a palavra. Às vezes um de nós aqui, que é o meu caso, precisou até de correção. O pastor falou, calma, rapaz, não é assim não, ué. Ué, aqui não precisa ser não, ué. Ouvi isso, irmão Paulinho. Aqui não precisa ser não. Aqui nós precisamos é da palavra, de uma vida consagrada, de irmãos que estão compromissados com a palavra. Não acha que é você que resolve o problema daqui não. Eu fui, ó. Aí hoje você vai e começa a não querer mais pregar, começa a não querer mais cantar, começa a não querer mais tocar. A escola dominical não é um prazer para você mais. Você não sabe nem qual foi o último dia que você ceou. E você acha que isso está normal, irmãos? A igreja pode responder. Uma vida espiritual assim está normal, irmão Ana? Está normal não, é igual o irmão Mauro falou. É o padrão da caída do homem, a ociosidade? Não é. Mas você vai ficar ocioso o tempo todo. Na hora da batalha, você, irmão Mauro, né, discordando não, mas está dentro. Na hora da batalha, você é o cabeça da batalha, irmão Germano. Você acha que está certo o camarada ir para a casa dele dormir? O irmão Germano já deu uma olhadinha lá meio. Ué, não tem cabimento não, ué. Não está certo, irmãos. Não está certo. Então a nossa caminhada, ela é assim mesmo. É nós presentes, envolvidos na obra, pano na mão na batalha, vai levar a martelada na mão, toma a martelada, tira, volta de novo, mas não solta não. A nossa batalha é igual lá o valente de Davi, que agarrou a mão na espada e deu uma cãibra na mão dele, e a mão dele não se soltou mais da espada. Você sabe o que ele quer dizer? É o servo do Senhor. Do mesmo jeito que ele foi chamado, é o jeito que ele vai sair para a morte dele, para ir para a eternidade. Ele vai morrer nessa vida aqui, vai partir para a eternidade, mas ele vai manter o padrão de caminhada. Do mesmo jeito que eu agarrei na espada, eu vou atravessar isso aqui com um gigante, com todo mundo que estiver na frente, e até no final da jornada a espada vai estar agarrada na minha mão. Hein, irmão Antônio Paulino? É isso que o crente foi chamado para fazer. Independente se você está sendo elogiado ou visto por alguém ou não, mas o dono da palavra está te vendo. O nosso Deus está contemplando.
A oração que você faz pela irmã, ela não está vendo que você está orando por ela. Mas o nosso Deus está vendo que você está orando por ela. E vai te abençoar publicamente, porque o nosso Deus faz assim. A espada é essa aqui agora. É a palavra. Exatamente. Isso. Irmãos, aí ele fica em casa, sobe lá para o palácio e começa a andar de um lado para o outro. Conhece crente assim? De um lado para o outro. Conhece não? Crente assim, de um lado para o outro, eu conheço. Não estou falando nenhuma bobagem que não, estou falando certo. Para um lado para o outro, hoje está aqui, amanhã está lá, o vento soprou para lá, sopra para cá. Hoje é presbiteriano, amanhã é fulano de tal, amanhã não sei o que tem. Cadê aquele irmão? Batizou ele aqui, consagrou, cadê ele? Sumiu de novo, foi para lá, voltou, o vento soprou, trouxe de novo. A igreja fala assim, toda a igreja de Valadares conhece ele. Aonde que pisa? Ah, fulano de tal, conhece ele, e aí? Ah, teve aqui, congregou aqui, mas ele era de lá, congregou lá, era daqui. Mas que bagunça é essa? Cadê a identidade, como o irmão falou? Não está a ter firmeza, não está aceitando a definição, as doutrinas do lugar que ele está, alguma coisa está incomodando ele, igual o irmão Mauro falou, a razão de você sair, será que é um irmão que fala de você? Não é não, é a doutrina do lugar, é o Espírito Santo operando no lugar. Às vezes a pessoa não aceita, às vezes a pessoa não se sujeita à correção do Espírito ali naquele lugar, à voz do Eterno ali naquele lugar, à maneira de cultuar ali naquele lugar. A pessoa tem que fazer uma análise do lugar que ela vai, para ver se aquilo ali é a identidade dela ou não. Não é ficar sendo soprado para lá e para cá. E a melhor maneira de você buscar a sua identidade e ver se aquele lugar é para você ou não, é orando. É clamando a Deus, é buscando a Deus e procurando saber, Senhor, o Senhor vai estar naquele lugar, o Senhor vai estar naquela igreja, a doutrina do Senhor vai estar naquela igreja, aquela igreja vai pregar a palavra de Deus. Vai, meu filho, mas vai ter problema, o irmão vai falar de você. Não tem problema não, meu filho, mas a palavra vai estar lá, a doutrina vai estar lá, e principalmente o Senhor vai estar lá, eu vou estar lá. Então deixa falar, deixa o martelo vir, mas eu vou ficar lá porque o Senhor está lá, porque o Senhor é poderoso. E ficou correndo para lá e para cá. Crente que corre para lá e para cá, anda para lá e para cá, sabe o que ele está procurando? Pecado, filho. Pecado. Quando ele olha lá, ele está andando para lá e para cá, ao invés de estar na batalha. Quando ele olha, ele vê a mulher se banhando, do seu soldado de guerra, homem valente, homem de Deus. Ele olha para a mulher, até o momento de olhar, irmãos, temos que ser sinceros aqui. Até o momento de olhar, ainda ele não tinha feito nada. Ainda dava tempo de clamar. Mesmo com, igual o irmão Mauro, e por isso que eu falei com o irmão Mauro que ia falar mais na frente, mesmo com a ociosidade, mesmo com o olhar impuro, mesmo com o comodismo ali de ter ficado e o povo ter ido para a batalha, ainda dava tempo, irmã. Na hora que ele olha. Mas na hora que ele olha, ele deixa o desejo descer para onde? Deixou descer para o coração. E para piorar, ele pergunta, quem é aquela mulher? E eles respondem para ele, eles não omitiram não. Eles responderam para ele, essa é a mulher do seu soldado Urias, Batseba. O que ele estava dizendo para Davi, irmãos? Essa é uma mulher que tem? Essa é a mulher que tem compromisso. Essa é a mulher que é casada. E eles fizeram questão de frisar, essa é a mulher do seu soldado. Por quê? Aquilo não era à toa, não. Porque sabia qual era o interesse dele na hora que falar, quem é esta? Quem é esta por quê, rapaz? Essa é a esposa do seu soldado. Esta é a esposa do seu soldado, não sua. Ele falou assim, manda trazer ela. Aí eu creio que os empregados dele na hora, que é servo de Deus também, pensaram assim, manda trazer ela? Mas como assim? O homem, irmãos, quando ele está deixando o pecado dominar a vida dele, ele perde o discernimento. Ele mandou alguém chamar a mulher para ele. Aquelas pessoas que já foram chamar ali, já começa a perder a consideração pelo rei. E a pessoa que peca, ela é desse jeito. Quantos servos do Senhor que pecaram, que hoje o povo se voltou contra ele? Na mente dos irmãos vieram muitos nomes, né?
ele começa a perder o crédito, ele começa a perder a unção, ele começa a perder a graça de Deus. Chama ela. Aí nós vamos fazer aqui uma colocação, rapidinho. Concupiscência dos olhos. Concupiscência dos olhos na hora que ele olhou. Concupiscências da carne, na hora que ele chama aí. Fica com a mulher. Em outras palavras, tem muita gente nos assistindo. Soberba da vida. Os três áreas de pecado aí que o adversário das nossas almas estabeleceu, que vai degradando, que vai destruindo o homem. Primeiro, a concupiscência dos olhos. Primeiro, o homem vê, o homem olha. Concupiscência da carne. O homem, além de ver e olhar, ele toma posse daquele pecado, irmão Antônio Paulinho. Ele fez isso. Ele tomou posse da mulher de Urias, que não era dele. Concupiscência da carne. E a soberba da vida, Francilei? Soberba da vida. Na hora que ele vê o que ele tinha feito, e ele falou assim, agora eu tenho que dar um jeito nessa situação. E ele manda o esposo daquela mulher para a primeira fila da guerra, para que aquele homem morresse. E o pecado, ele é assim. Um abismo chama o outro abismo. Às vezes você não está vindo no culto, é igual o irmão Mauro falou assim, não é a ociosidade. Às vezes você não está vindo no culto, a ociosidade tomou conta, aí já está começando a olhar para coisa que não deve, daqui a pouco não está nem se importando com o que os outros vão pensar, manda chamar, e daqui a pouco conclui, e daqui a pouco, depois de concluído, para a igreja não ficar sabendo. A irmã já pregou para mim ali. Para a igreja não ficar sabendo, deixa eu bolar um planinho aqui, né? Deixa eu esconder meu caráter aqui, porque toda a vida a igreja me viu como rei. Toda a vida, todo mundo me viu como camarada, né? O que não erra, o que não falha, né, irmão Antônio Paulino? Só que eu errei. E eu não quero cair em descrédito diante do povo. Então o que eu vou fazer? Ah, rapaz, ela é mulher de Urias. Na hora que eu chamei ela, eles me falaram, Urias está sob meu comando. Aí. Manda chamar Urias lá para mim. Eu vou mandar Urias folgar. Primeiro ele faz isso. Vou dar uma folga para Urias. Vou tirar ele da guerra. Vou mandar ele voltar para a casa dele. Que ele voltando para a casa dele, ele come, bebe, fica com a esposa dele. E eu estou fora disso aqui. Porque ela trouxe a notícia para ele, daquele resultado do pecado dele com ela, que ela estava grávida dele. O pecado é assim, meu filho. Ele vai te encostando na parede. Ele vai te pressionando. Ele vai te cercando de todos os lados. Aí quando você conclui ele fala assim, agora você está nas minhas mãos mesmo. Se você que está me assistindo, muitas pessoas aqui na igreja, se você que está me assistindo, está nessa condição, saiba que o melhor remédio é se arrepender, é chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu pequei. Senhor, eu falhei. Como nós dizemos aqui a classificação do pecado, Senhor, eu errei o alvo. Senhor, eu me descompromissei com a revelação do Senhor e eu me agarrei à carne. Me perdoa, Senhor. Mas ele não fez isso. Ele mandou chamar o soldado, mandou o soldado voltar para casa, mas ele se esqueceu que a formação que ele mesmo tinha dado para aqueles homens. Ele se esqueceu. Sabe por quê? Porque ele chama com o intuito de mandar o homem para a guerra, e a guerra estava ali, ó, pegando fogo. Ele imaginou assim, se eu fiz isso, fiquei em casa com a guerra pegando fogo, meu soldado também vai fazer. Mas aquele soldado foi formado quando ele estava cheio do Espírito Santo, irmãos. Não foi formado agora quando ele foi enganado pelo adversário, como o irmão Paulino disse, não. Foi formado quando ele estava cheio. Então o que aquele soldado tinha de ensinamento de Davi, era que você não recua da guerra. Você não deixa os seus amigos sozinhos, não, rapaz. Você não abandona a igreja de qualquer maneira, não. Você não deixa uma igreja, você não deixa a oração, você não deixa o grupo que o Senhor te colocou de qualquer maneira, não, rapaz. Não é assim que funciona. E ele chama o soldado e fala, volta para sua casa, moço. Ele falou assim, eu voltar para minha casa? Ele falou assim, o Senhor vai me desculpar, mas não vou fazer o que o Senhor está mandando, não. Por quê? Porque os meus amigos estão na guerra. Porque o capitão está na guerra. Porque os soldados do Senhor estão na guerra. E eu não vou me dar o luxo, olha para você ver que vergonha que ele passou.
Eu não vou me dar o luxo de voltar para minha casa, beber, comer e dormir com a minha esposa, sabendo que os meus soldados estão dando, que os meus amigos estão dando a vida na guerra e eu em casa. O que Davi tinha feito, irmãos? Os soldados dele dando a vida na guerra e ele em casa. Quando ele pensa que o soldado dele ia fazer a mesma coisa que ele falou, não. Sabe por quê? Porque o seu pecado não vai sair por aí alcançando todo mundo, não, viu, filho? Porque ainda existem homens e mulheres, servos de Deus, que estão debaixo de oração, de jejum, de madrugada, de consagração. E na hora que o pecado vir, existe ainda nessa obra homens e mulheres de Deus que vão se opor ao pecado e vão dizer, não, os meus servos estão na guerra, os meus amigos estão na guerra, eu também vou voltar para a guerra. E deu uma nele e falou assim, meu Deus, eu achei que eu ia resolver o problema, e agora? Agora eu estou perdido, porque o camarada não quer voltar para casa. E ele arruma um reboliço todo e falou assim, a soberba da vida, irmãos, agora. Vou enviar uma carta para Joabe, o meu guerreiro. E Joabe já tinha matado Abner. Joabe era um assassino já. Joabe já tinha feito coisa que não estava nos padrões de Deus. Ele manda uma carta para esse soldado falando que era para colocar Urias na frente da batalha. Quando aquela carta chega na mão de Joabe, Joabe pensou uma coisa, falou assim, rapaz, não é só eu que sou pecador aqui nesse lugar não, mãe. Não é só eu que não sou digno da graça não. O próprio rei também não é digno da graça. Olha o que ele está me pedindo para fazer? Colocar o soldado à frente da batalha para o soldado morrer. Ele perde mais uma vez a comunhão e o testemunho diante das pessoas. Existe um mundo, existem pessoas por aí que estão perdendo o testemunho, estão perdendo a graça de Deus, estão caindo na mão das pessoas e as pessoas estão debochando da sua fé, mas nós, as pessoas, não vão debochar da nossa fé, porque nós temos compromisso com a palavra, nós temos compromisso com a verdade de Deus, e nós somos servos submissos à palavra de Deus. E o capitão não ia desobedecer o rei, ele faz o que o rei manda, e o soldado vai, Urias vai para a guerra e morre na batalha, irmãos. Soberba da vida. Ele concluiu a ação do pecado na vida dele. Se você que está me assistindo, se o pecado foi concluído na sua vida, e você está pensando assim, agora está tudo acabado. Agora não tem mais pregação, não tem mais pregador, não tem mais cantor. Para o pecado não tem não. Mas nós servimos a um Deus que enviou advogado para julgar a nossa causa. Saiba que se você confessar, se você se arrepender, se você buscar misericórdia, o nosso Deus, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aí qual a diferença quando ele lê de Saul para Davi? Saul jogou a culpa no povo, falou que o erro dele era culpa do povo. Mas aí, quando determina isso tudo, as irmãs falaram para mim acabar mais cedo aqui, quando termina isso tudo, Davi pensou assim, eu resolvi o problema. O camarada morreu, agora a mulher é viúva, eu me caso com ela, e o pecado ficou escondido, e todo mundo vai continuar me considerando um rei digno de louvor, de glória e de honra. Mas aí nós chegamos no texto que nós lemos. Isso pareceu mal aos olhos de quem? Aos olhos de Deus. Às vezes nós enganamos todo mundo, irmãos. Esposa engana filho, filho engana pai, pai engana esposa. Às vezes nós enganamos todo mundo e pensamos assim, eu consegui dar um norte na situação. Eu consegui resolver a situação. Aí Deus se levanta e fala assim, isso pareceu mal aos meus olhos. E o que aconteceu, Francilei? O Senhor toca lá no profeta Natã, envia o profeta até ele e fala com o profeta assim, fala com ele. Quem ele realmente é. Nós estamos aqui nessa manhã, irmãos, porque um dia o Espírito Santo, ele falou ao nosso coração, e nós hoje sabemos quem nós somos. Você não pega um microfone, pega uma Bíblia, prega uma palavra, canta um louvor aqui, e se esquece de quem você é. Nunca isso pode acontecer. Todos os dias da nossa vida nós temos que saber quem nós somos. Sabe o que nós somos? Pobre e necessitado. Todos nós pecamos, e se formos olhar pela palavra, destituídos estávamos do reino de Deus. Mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E sobre as pisaduras dele, todos nós que estamos aqui, nós somos sarados, curados, libertos, perdoados pela morte de Jesus na cruz. Nós estamos na casa do Senhor nessa noite, nessa manhã, perdoados e salvos pelo Senhor.
E o profeta chega perto dele e fala assim: Davi, se um homem tem tantas ovelhas, Davi, tem muitas ovelhas, e existe uma pessoa que só tem uma ovelha, e aquele que tem tantas, chega perto lá da ovelhinha dele, pega a ovelha dele para ele, deixa aquele que estava com uma só sem nada. O que fazer desse homem, Davi? O que fazer com um homem desse, que não teve compaixão, e pegou a ovelhinha daquele que só tinha uma, sabendo que ele tinha muitas? O que nós fazemos com um homem desse, Davi? Esse homem é digno de morte, rapaz. Quem é esse homem? Porque ele pecou, irmãos. Tem gente aqui que pensa que é vaidade, mas não é vaidade. Porque ele pecou, mas o senso de justiça de rei ainda não tinha saído do coração dele. Tem muita gente que peca e continua na igreja, às vezes querendo esconder seu pecado, mas você sabe que é uma pessoa que no seu coração ele tem justiça. Mas só isso não basta. Precisa confessar, precisa suplicar a Deus o seu perdão, o seu arrependimento. Pecado escondido não dá fruto. Mas pecado que você revela a Ele, pede perdão, misericórdia a Deus e deixa Ele, você alcança misericórdia, e eu também. Presbítero Mauro, quer falar? Exatamente. Não renovava. Nossa, interessante isso aí. Exatamente. Isso aí é bom a gente colocar aqui, irmãos. Realmente, a palavra teve efeito, porque ela não veio de qualquer um. O irmão Mauro que nos deu essa trela aqui para podermos fechar. Ela não veio de qualquer um. Ela veio de um profeta. O nome fala que ele era profeta. Se tivesse vindo de Joabe, que já tinha matado Ábel e que estava ajudando Davi a esconder o pecado dele, não ia curar. Você quer ser curado? Eu também. Procura verdadeiramente um homem ou uma mulher de Deus. Confessa, você que está me assistindo, confessa. Não fiquemos diante de Deus achando que Deus não conhece a nossa vida. Não fiquemos diante de Deus tentando lutar contra a nossa própria carne, querendo armar, querendo nos esconder. Não fiquemos diante de Deus dessa forma, mas confessemos, irmão. Vamos confessar. Nós somos pobres e necessitados mesmo. Você não está falando nenhuma novidade, não. E quando ele confessa, vou deixar o irmão fechar ali para a gente terminar. E quando ele confessa, ele alcança a misericórdia de Deus. A Bíblia fala que até ele não confessar, tem um texto aqui que eu coloquei aqui, até ele não confessar, Salmo 53, até ele não confessar, a vida dele foi só tristeza e dor. Quem fica na casa de Deus, às vezes escondendo pecado, pensa que está escondendo pecado e que está se ajudando. Não está se ajudando. Só foi tristeza e dor, lamentação, enquanto ele escondeu o pecado. Mas na hora que ele revela o pecado, ele é curado e o nome do Senhor é glorificado. Ô irmão, pode finalizar aí que as irmãs vão precisar aqui de... as crianças estão descendo. Aham. Uhum. Não. É aí que nós temos que fazer aqui um paralelo diante daquilo que ele falou, irmãos. Do que o irmão falou.
Porque tem diferença, né? De palavra dura, que vem da parte de Deus. Porque a palavra dura que vem da parte de Deus, ela não te machuca. Ela não te fere, ela te cura. Ela te liberta. Ela é aceitável, ela te liberta, ela te cura, ela te renova, ela te restaura. Mesmo sendo dura e falando quem você é. Agora, tem aquelas indiretas que eu sei da vida da irmã do esposo do Mauro e fico aqui, né? Porque a irmã sai do culto oprimida, né? Assim, aquele irmão, misericórdia, né? Tudo que ele falou hoje foi o que ele sabe da minha vida. Aí nós pregadores, né? Eu sou nada não, tá, irmão? Presbítero Mauro aqui. Presbítero Mauro e mais alguns que são pregadores aí, tem que ter o cuidado do seguinte, de evitar constrangimento. Eu sei da vida do Germano, e vou para a frente da igreja e fico. Porque, vamos supor que o Germano tem dinheiro, vamos supor, não, ele tem, né? Porque o irmão tem dinheiro, mas não ajuda o outro, o irmão tem 5 casas, aí o irmão já pensa assim, esse camarada, meu amigo, rapaz, sabe da minha situação, ele está pregando a palavra, ele está falando, jogando indireta para mim. Então nós temos que ter cuidado, mas o que o irmão Mauro foi muito criterioso em falar aqui, muito certo na palavra que ele deu, é que Natã, ele era homem de Deus, E foi muito bom e foi dentro do que o senhor falou, que o Mauro falou. Ele era homem de Deus, ele falou com propriedade. Ele falou da parte de Deus. Ele falou assim, rapaz, esse homem é você. Ele aponta o dedo para ele e fala assim, esse homem é você, rapaz. Ele não olhou se ele era rei, ele não olhou quem era Davi, não pensou nada disso. Então o profeta tem que ter segurança. Ele tem que ter discernimento. Ele tem que ter uma vida consagrada a Deus, para na hora que ele falar, a palavra dele ter um norte, a palavra dele ter um alcance. Porque, igual o Mauro falou, se Joabe falasse, o que os irmãos pensam que aconteceria? Eu sou um assassino. Aí você manda o soldado para a primeira fila da guerra. Aí depois eu vou, como eu estou sabendo, porque você mandou a carta pela minha mão, eu vou te corrigir. Fala assim, meu filho, você está querendo matar os outros. O que você vai falar comigo, irmão Paulinho? Você também é assassino, rapaz. Você está querendo falar do sujo do mal lavado? Isso que você vai falar, irmão? O sujo do mal lavado, rapaz. O Mauro até riu aqui, difícil fazer o Mauro rir. O sujo do mal lavado, você está ficando doido, rapaz. Eu sei que está querendo me curar? De jeito nenhum. Mas quando Deus envia alguém, irmãos, igual o irmão Leôncio falou. Quando Deus envia alguém, esse alguém, ele não pode temer as adversidades, ele não pode temer a liderança, ele não pode temer a ninguém, porque senão Deus te cobra depois. Eu estou com uma profecia aqui guardada, irmão. Tá, irmã? É sobre você, Francilei. Irmã, rasga o verbo. Não, mas você é pregador da igreja. Que nada, irmã. Para a voz de Deus eu não sou nada. Só para falar aí que se for comigo eu vou ajoelhar aqui agora e vou pedir perdão. Eu não estou falando isso porque sou eu, não, irmão. Eu estou falando isso porque a gente conhece a palavra de Deus. Nós não devemos aqui ficar doutrinando a igreja e na hora que vem alguma coisa para a sua vida, você fala comigo não, rapaz. Comigo não, que eu sou teólogo da igreja, eu sou doutor da igreja. Você fala, não, senhor, é com você mesmo, rapaz. É você que é o rei. É você que é o rei, não é? Foi você mesmo que pegou a mulher do camarada e colocou lá, rapaz. Você poderia ter o que você quisesse, você foi escolher a mulher casada, feriu os princípios da família, não respeitou a família, não respeitou nada. Meus irmãos, nós estamos na igreja, nós estamos diante do Senhor, que Ele quer que nós vivemos honrosamente. Ele quer que nós tenhamos uma vida honrosa, não perfeita, né, irmão Leônidas? Não sou perfeito, nem você, mas honrosa, irmãos. Você é casado, eu também, vamos desviar do mal aqui, ó. É José, ué. Ele não era, mas a mulher de Potifar era. O que ele fez? Mas ela pegou a capa na mão e caluniou ele, Francilei. O que eu falei aqui, a princípio? O irmão Leandro também falou. Não tem esse negócio de medo, não, irmãos. Se você está com a vida íntegra e reta diante do Senhor, seja quem for que se levantar contra você, maior é aquele que vai continuar com você na guerra até o fim. Mas até aí, para encerrarmos aqui, cadê as crianças? Não veio, não? Tem mensagem, não tem mais nada aqui não, hein? Vou falar aí, vovó. Exatamente. Conta uma história. Sabedoria do crente. Para não machucar,
Introdução melhor aqui. Como Natan. Como Natan. Como Davi, né? Que não vou te machucar. Ele ouviu dele primeiro a sentença, né? Exatamente. Colocação muito boa aí, viu? Ele ouve a primeira sentença por uma história que ele conta, irmãos. O presbítero Mal está falando aqui. Realmente, isso eu não alcancei, não. Ele usou de sabedoria, porque se ele chegasse acusando, às vezes o rei não ia dar uma sentença. Um exemplo. Você pecou, rei. Eu pequei nada, rapaz. Aí começava, ele criou uma história. Na hora que o rei falou assim, esse homem é digno disso, é digno disso. E se esse homem for você, e é você? Aí aqui nós encerramos, viu, irmão? Aí a irmã Ana vai cantar um hino para nós. Ele não se escondeu. Aí está a diferença de Davi para Saul. Davi pecou muito mais do que Saul, irmãos. O que os irmãos acham? O que os irmãos acham que leem a Bíblia aí? Não tem pecado, mas assim, no contexto ele teve uma raiz maior de erro, né? De sucessão. Mas qual que é a diferença então, Francisco? Por que Saul não se destacou mais do que... Porque Saul não se arrependia, né? Não se arrependia. Davi se aceitou ser tratado. Exatamente. Davi aceitou, irmãos, e está aqui o segredo. 15 anos de reinado, né? Aí tem muita gente que pensa assim, não vou confessar não, porque agora eu nunca mais vou pregar a palavra. Ele confessou, tinha 15 anos. Ele viveu mais 25 anos reinando, depois da confissão dele. Se ele não confessasse, poderia ter encerrado ali a carreira dele. Tem muitas pessoas que estão me ouvindo, pode estar aí vivendo o mesmo pecado de Davi. Meus irmãos, confesse a Deus. Não pense que o seu ministério vai acabar porque você confessou, não. Porque nosso Deus é misericordioso. Às vezes vai ser essa confissão que vai te fazer um profeta, um homem, uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, e o seu ministério e a sua igreja vai ser grandioso para a glória e para o poder do nome do Senhor. A Bíblia fala que Davi reinou mais 25 anos. Um reinado de poder, um reinado de autoridade e um reinado onde o nome do Senhor foi glorificado. O segredo: confessar e se arrepender e deixar, e o nosso Deus, o nome dele, vai ser glorificado. Eu agradeço a oportunidade, peço dos nossos irmãos ligados conosco. O irmão Vitor. O arrependimento. Temos que arrepender. Temos que arrepender. Arrependei-vos. É a mensagem para a igreja e para mim e para você. Arrependei-vos. E deixai, né, irmãos? Irmã Ana, canta um louvor para nós aqui, irmã Ana. Até as crianças.